Olá pessoal, eu gostaria de falar aqui hoje sobre o lenga-lengo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva de sempre se considerar um perseguido. E no entanto, a realidade é completamente diferente. Devido aos crimes que ele já cometeu, o senhor Lula já deveria estar na cadeia há muitos anos e condenado por muitos e muitos anos. No entanto, ele está solto, livre, fagueiro, rindo, debochando da justiça e do povo brasileiro, tá certo? Então eu quero aqui mostrar por que eu estou afirmando isso. Que os crimes dele que nem sequer ainda foram considerados para serem averiguados, no entanto, um deles é um crime tipificado como de lesa pátria. E vou começar exatamente por isso. O senador Álvaro Dias está aí na internet, um vídeo dele, mostrando este crime do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver qual é esse crime. Através do decreto 6.322, de 21/12/2007, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, altera o Estatuto do BNDES, aprovado pelo decreto 4418, de 11/10/2002. O Lula altera o decreto, lá no dia 21/12/2007. Tá certo? Vamos ver qual é a alteração. Artigo 9º. O BNDES poderá também, inciso 2º, financiar a aquisição de ativos e financiamentos realizados por empresas de capital nacional no exterior, desde que contribuam para o desenvolvimento econômico e social do país. Tá aí, alteração feita. Meus amigos, isto aí foi uma abertura para o crime, foi uma abertura para a propina, foi uma abertura para destruir a economia brasileira. Se você analisar, a JBS, que é a maior beneficiária dessa alteração, foi uma empresa que se transformou rapidamente, é um fenômeno como empresa, se transformou rapidamente numa das maiores empresas do mundo, se não a maior empresa de proteína no mundo. Como isso aconteceu? No período, segundo o senador, de 2008 a 2014, o governo repassou para o BNDES 716 bilhões de real. Olha quão astronômica é essa cifra. Para que o BNDES financiasse as empresas campeãs, e a maior financiada foi a JBS e também a Odebrecht. E como essas empresas cresceram. O faturamento da Odebrecht no governo Lula começou, o financiamento, o faturamento da Odebrecht era 60 bilhões. Depois passou a 360 bilhões durante o governo Lula. Um negócio fantástico, né? Aí você olha, que competência econômica, que competência financeira tem essas pessoas? Não, meus amigos. Isso é muito mais. Eles trabalharam muito mais politicamente do que economicamente e financeiramente. O problema deles foi buscar, foi corromper e receber de presente recursos subsidiados, que eram verdadeiros presentes na realidade. Olha só, o governo financiou o BNDES 716 bilhões. O BNDES financiou essas empresas aí, Odebrecht e JBS. Não é? E aqui dizia, financiamento e aquisição, desde que contribua para o desenvolvimento econômico e social do país. Esse financiamento, a Odebrecht e a JBS principalmente,
O dinheiro foi utilizado na JBS, aquisição de empresas nos Estados Unidos. A Odebrecht saiu por aí, né? Cuba, Venezuela, Panamá e etc. Como é que esses recursos, diretamente, dessa maneira, estavam contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do país? E que país? Bom, o país financiado, que foi os Estados Unidos. O Lula é tão competente que ele financiou o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Né? Financiou o desenvolvimento econômico da Venezuela, de Cuba. E o Brasil? E o Brasil, vocês vão ver qual é o resultado que o Brasil vai ficar com isso. Nesse período, olha só, esse financiamento era feito a essas empresas a uma taxa média de 5,5%. Estava entre 5% e 6% que ele financiava. Uma média de 5,5%. Ora, e como o governo financiou ao BNDES? Simplesmente, o Tesouro Nacional emitiu títulos, né? Pagando juros de 14,25% ao ano. Imagine, 14,25% ao ano. E entregou essas empresas, o BNDES recebia 5,5%. Ou seja, daí vem uma equalização de taxa. O que é equalização de taxa? Nessa equalização de taxa, o Tesouro pagou ao BNDES 184 bilhões de reais. O que é isso? É a diferença de taxa em que o BNDES recebia a 14,25%, né? E entregava a 5,5%. Como era questão de governo, o governo pagava a diferença de taxa. 5,5% para 14,25%, 5 para 9 e pouco, 8 e pouco. Então, meus amigos, são 184 bilhões que saíram dos cofres públicos, né? Saíram dos contribuintes brasileiros, deixaram de ir para a educação, deixaram de ir para a saúde, deixaram de ir para investimento em infraestrutura, enfim, recursos que foram desviados para o exterior, para financiar o desenvolvimento de países como Estados Unidos, Venezuela e assim por diante. Foi esse o grande mistério de você pegar e ver essas duas empresas, como elas cresceram de uma maneira espetacular. Pareciam até que eram grandes empresas bem administradas. Na realidade foram bem financiadas. Financiadas a preço de banana. É esse o governo Lula, que quer ser considerado como o pai dos pobres. É esse que se vangloria de que botou 40 milhões de pessoas, tirou 40 milhões de pessoas da miséria. E, no entanto, a prática é outra. É esse o governo Lula que diz que a renda tem que haver um equilíbrio de rendas, tá certo? No entanto, esta atitude aí só fez concentrar rendas, levando rendas para os empreiteiros e para a JBS. E o povo ficou chupando o dedo, tá certo? Qual é a concentração de renda que foi desfeita pelo governo Lula? Nenhuma. Igualdade de renda? Não tem nenhuma. Um absurdo. Olha a taxa de juros. A taxa de juros no Brasil é mais alta do mundo, 14,25%. Quem é que paga 14,25%? Os pobres. Porque os ricos, como o Odebrecht e como o JBS, pagavam 5,5%. Esse é o governo popular? Esse é o governo que queria ajudar os pobres? Esse é o governo que tirou 40 milhões de pobres na época, na realidade tirou, mas tirou por simplesmente uma oportunidade única que apareceu no mundo, que era a China comprando tudo e de todos. Agora, olha o resultado dessa política. O resultado dessa política aí, hoje o Brasil está destroçado economicamente, deu uma recessão brutal de 2 anos já, tá certo? E
14 milhões de desempregados. Esse é o legado do grande governo Lula. Isso foi um crime. Isso aqui foi assinado pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Assinou esse decreto alterando o BNDES para simplesmente financiar essas empresas com taxas baixíssimas, não é? E elas levaram o dinheiro para fora. Não foi para o desenvolvimento econômico do Brasil. Agora, por trás disso, tinha outra intenção disso. Receber o senhor Lula e sua trupe, receber propinas desse financiamento. Esse é um dos grandes objetivos do senhor Lula e o seu governo ao financiar essas empresas desta maneira. É lamentável isso. Fala uma coisa e age de outra maneira. Né? Fala que ajudar os pobres e só ajuda aos ricos, às empreiteiras e aos JBS da vida. Tá certo? Agora, meus amigos, olha só. Essa coisa foi de uma sutileza muito grande. Alterou o artigo, né? Artigo 9º, o inciso 2 do Estatuto do BNDES. Isso não é uma coisa de gente aí do governo, esse governo tem? Esse governo que estava aí, esteve aí? Não tem jeito para isso não. Isso está propriamente indicando que foi uma empresa, talvez a JBS, que trouxe essa sugestão para o governo. Só que o governo dessa época aí tinha quem? Como presidente do Banco Central, o senhor Henrique Meirelles, que depois foi para a JBS, talvez até em função dessa ideia que ele deu. Não tenho prova nenhuma, estou apenas imaginando que possa ser. Olha, Henrique, você que fez isso, por favor, para a gente, vem para cá e vai ser o nosso presidente do conselho. Foi para lá, depois voltou como ministro da Fazenda com pretensão a ser presidente do Brasil. Isso está propriamente uma montagem feita pela empresa de fora que entregou para o governo e faz isso porque foi imediato essa alteração que os financiamentos explodiram para a JBS e Odebrecht. Isso é um crime de lesa pátria. O senhor Lula nem sequer ainda foi notificado desse crime. Não consta nos crimes dele, que são vários, esse aí. Está começando a constar agora, porque o senador Álvaro Dias está trazendo. Agora outro crime há muito tempo, e por isso que eu digo que ele já deveria ter sido preso há muito tempo, por muitos anos, ele fez um crime semelhante a esse aí. Foi exatamente na refinaria Abreu e Lima. O TCU, ao fiscalizar aquelas obras da refinaria Abreu e Lima, descobriu que ela estava super faturada, que estava havendo uma corrupção fantástica naquela obra. Então o que fez? Ele fez um relatório, entregou para o Congresso e sugeriu que o Congresso brasileiro paralisasse as obras da refinaria Abreu e Lima para uma checagem, para acabar com o superfaturamento e a corrupção que estava ocorrendo ali dentro. O Congresso agiu de acordo, paralisou as obras da refinaria Abreu e Lima. O que aconteceu? O senhor Luiz Inácio Lula da Silva vetou essa paralisação comandada pelo Congresso. Ele peitou o Congresso, vetou a paralisação e forneceu, olha aqui, conforme a gente pode ler aqui, não é? Veto do presidente Lula, e foi a lei orçamentária, libera pagamento de 13,1 bilhões a 4 obras da Petrobras com irregularidades graves apontadas pelo TCU, com preço superior ao de mercado, falta de detalhamento nos gastos e falha nos projetos. Lula não só liberou a Abreu e Lima, como mandou fazer mais 4 refinarias, todas obedecendo o mesmo padrão de corrupção, de superfaturamento e propinas pagas ao PT e aos partidos da base do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Não é à toa que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva termina o seu governo com a aprovação de 84% de aprovação. O Lula compra eleições desde a primeira.
o Lula faturou um montante gigantesco de propinas para ele e para seu partido e para o partido da base. Então, obviamente, tudo estava na mão dele. Ele estava comandando tudo. Daí essa aprovação espetacular que ele teve no final do governo dele. Agora, como é que no final do governo tem uma aprovação dessa? Ele coloca Dilma Rousseff por 4 anos, depois recoloca novamente, reelege ela, e daqui a pouco nós vimos os destroços, o legado do governo Lula e Dilma ao mesmo tempo. Acabaram o governo em recessão de 2 anos, entregaram o resto ao governo Temer após a Dilma ter sido justificadamente impeachada. E além disso, com 14 bilhões de desempregados. É esse o governo Lula, é esse o pai dos pobres, é esse o homem que fala igualdade de renda, concentração de renda, que queria acabar a concentração de renda no Brasil. E, aliás, pontificou seu governo com a maior taxa de juros do mundo. Pontificou seu governo a favorecer os empreiteiros e as empreiteiras, ao favorecer o JBS e retirar dinheiros do Brasil que poderiam estar sendo investidos em educação, em saúde, em infraestrutura, e jogou para financiar países estrangeiros, inclusive os Estados Unidos, que precisam muito do Brasil para ser financiado o seu desenvolvimento. Meus amigos, esse crime tem que ser fiscalizado, tem que ser averiguado. Somente de quem foi a ideia desta obra-prima da corrupção? Isso aqui é uma obra-prima de corrupção. Foi tão sutil pegar, alterar o artigo 9º, né? Desde que contribua para o desenvolvimento econômico e social do país. Isso aí, eles esqueceram a respeito disso. Dinheiro foi para a mão da JBS e Odebrecht. E foram aplicados aonde? No Brasil? Não, foram aplicados nos Estados Unidos, Cuba e etc. Não no Brasil. Uma maneira de acabar com o crescimento do Brasil. Uma maneira de destruir a economia brasileira. Foi esse decreto aí. Esta alteração. Isso tem que ter nome. Tem que saber quem foi que sugeriu isso. Saber quem aceitou isso, nós sabemos. Foi o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. É o responsável por esse crime. Mas tem que saber também quem foi que deu essa ideia. Essa ideia não veio de dentro do governo, veio de fora do governo. Se foi de dentro do governo, do Henrique Meirelles, por exemplo, pode ter sido. Porque Henrique Meirelles estava trabalhando no governo nessa época. Ele era presidente do Banco Central. Tá certo? Meus amigos, essa lenga-lenga do senhor Luiz Inácio Lula da Silva se considerar um perseguido, acabou. Inclusive porque ele já acabou politicamente. Ok? Um abraço e até a próxima.